Data, vem comigo aqui que eu quero contar essa história completa para você. Você vai se surpreender se você não viu. Já tem data para acontecer o júri de um dos casos mais marcantes dos últimos anos aqui na nossa região, de Curitiba. Eu estou falando da morte do empresário Jorge Humberto Bini, o Beto Bini. As investigações apontaram que Beto foi sedado e morto dentro de casa, a mando da namorada, a mulher que ele vinha convivendo há 8 meses. Segundo a polícia e o Ministério Público, ela teve a ajuda de mais 3 pessoas, incluindo o ex-marido. Um crime que chocou pela frieza e pela organização dos envolvidos. Mas, sempre sobra aquela ponta solta, né? Foi aí que a casa caiu. Vamos acompanhar a reportagem. Sandra Mara Faria, até então namorada de Jorge Humberto Bini, vai à júri popular. Ela é apontada como a mandante do crime contra o empresário. Além dela, o ex-marido Antônio Carlos Faria, Éder Grumon e Iracema Stresser também serão julgados. Uma trama planejada, orquestrada e executada quase que perfeitamente. Mas a polícia investigou e logo descobriu o que tinha acontecido. Sandra, de vítima, passou a acusada. Foi justamente ela que procurou a polícia para falar sobre o suposto desaparecimento do empresário. Eles estavam juntos há menos de um ano e ela ainda tinha o desejo de voltar com o Antônio, o ex-marido. E os dois decidiram cometer o crime. Tudo aconteceu no dia 29 de agosto de 2019. Na noite em que o crime foi cometido, a Sandra e o Jorge Bini estavam em casa sozinhos. Ele decidiu fazer um churrasco para os dois jantarem. Logo depois, a Sandra teria administrado um sonífero em uma bebida do Jorge Bini. E foi aí que ele pegou no sono. Depois disso, ela ligou para o Antônio, o ex-marido, e deixou a porta da casa aberta, deixou o portão aberto e todos os alarmes desligados. E foi aí que o Antônio e o Éder vieram até aqui para cometer o crime. Dentro da casa, segundo a denúncia, Éder, que foi contratado pelo casal, teria usado uma barra de ferro para matar o empresário. Depois disso, o corpo dele foi levado pelos 3 até as margens da rodovia dos Minérios e queimado. Câmeras de segurança mostraram a caminhonete do empresário saindo e depois voltando para a residência. Os criminosos então queimaram o carro e a casa de Jorge Bini. Joguei ele para cima da caminhonete primeiro, levamos até um lugar que a gente possa descartar a caminhonete e o carro. Eu falei, mas eu não sei dirigir, não posso nenhum dos 2 veículos. Daí que a gente teve a intenção de levar ele até no Marmeleiro, para descartar o corpo lá e queimar lá. E o senhor foi junto? Levar o corpo? Foi. E aí chegaram lá, vocês atiraram fogo com o quê? Com querosene. Querosene? Tá, e aí os senhores voltaram, né? E resolveram atirar fogo no carro e na casa para não deixar vestígio, porque vocês estavam fogo. Essa é a ideia. Sandra, quando decidiu falar o que tinha acontecido, falou que ficou responsável por sedar o companheiro. O Beto era uma pessoa muito ciumenta esses últimos vezes ele já estava dormindo com a arma debaixo do travesseiro, sabe? Tipo, me ameaçando. História do medicamento. O Antônio realmente comprou? Comprou. A senhora lembra o nome? Não. Gota ou comprimido? Gota. E a senhora ministrou e o Beto dormiu, foi isso? Sim. A senhora estava na casa quando o rapaz executou o Beto? Tá. Tá. Dentro da casa ou fora? Fora. Fora? Já Antônio disse que foi responsável por ir até a casa e levar Éder, a quem tinha prometido o pagamento de R$5.000. O senhor executou a prática do crime? Não. O senhor só levou ele? Só levou. O senhor entrou na casa? Não. Não? Só depois que o Beto estava morto? Isso. Éder disse que foi chamado para dar um susto no empresário e que não sabia que a intenção do casal era de matá-lo. Eles estavam querendo matar ele de qualquer jeito. Ele abriu, falou... Eles que você fala, Sandra também. Sandra também. E ela ministrou, deu esse sonífero pra ele? Acho que ele... Sem ele saber. Sem ele saber. Na bebida ou na água, não sei. Esse era o plano? Esse era o plano deles. Não, até essa parte do plano eu não sabia de sonífero. Já Iracema seria a pessoa que indicou Éder para Sandra e Antônio. Mesmo assim, a denúncia coloca ela como participante do homicídio.
Em fase judicial, os 4 permaneceram em silêncio, até por orientação das defesas técnicas, né? Esse caso era um caso que será decidido no tribunal do júri, e não tinha razão alguma eles anteciparem no seu interrogatório algo que iriam falar que somente diz respeito ao povo. A irmã de Jorge Bini, quando conversou com a nossa equipe, negou que o empresário fosse violento. Inclusive, relatou sobre as ex-esposas dele que negam a violência usada por Sandra para justificar o crime. Se 2 ex-esposas com quem ele foi casado, né, com as 2, uma 14 anos, a outra acho que 13 ou 14 anos também, dizem que não aconteceu, é difícil imaginar que num relacionamento de 8 meses possa ter acontecido, né? A justiça marcou o julgamento para os dias 3 e 4 de agosto, momento em que a família espera a condenação de todos eles. Nós estávamos falando, inclusive, sobre o aniversário do Beto, porque ele faria aniversário dia 19 de setembro. E ele estava super empolgado, ele queria fazer uma festa, e ele estava comentando a respeito disso. E ela estava presente, conversando normalmente, sabendo que ele não estaria vivo até o dia 19. Então, uma coisa que me choca muito é imaginar a frieza dessas pessoas. É realmente muito triste pensar que alguém com quem o Beto conviveu por 8 meses teria participado, né, desse planejamento para tirar a vida dele. Mas por que queriam tirar a vida dele? Só porque... só não, né? Mas o motivo seria esse, de que ele seria... Isso é o que ela está dizendo, né? Que ele seria violento, dormia com a arma embaixo do travesseiro, mas as outras mulheres nunca reclamaram de nenhum tipo de violência por parte do Beto Bini. É uma situação realmente que agora deve vir às claras no julgamento. O fato é, doutora Márcia Marcondes, é que essas pessoas, a Sandra, o Antônio e a Iracema, que nós não temos aqui a foto, e o Éder, participaram, são acusados, né, de terem participado da morte do Beto Bini. Perdeu a vida. E mais do que isso, houve todo um planejamento. Um foi comprar o medicamento, o outro colocou, que seria ela no caso, colocou na bebida, ele adormeceu, aí vem o outro de fora para matar enquanto o outro estava do lado de fora da casa esperando para poder entrar, para depois queimar a caminhonete, para depois não se saber onde é que ia queimar, não, vamos levar para o mato X, para mata tal, queima a caminhonete, volta, queima a casa, tudo para tentar não deixar pistas. Mas não tem como, né? A polícia acaba chegando. Uma ponta sempre acaba ficando para trás. Ainda mais quando você tem tantos envolvidos, né, numa situação. Mas retratando essa ideia de que ela se sentia ameaçada por ele, seria a única alternativa planejar um homicídio, executar esse homicídio com esses requintes todos? Essa seria a única alternativa para sair dessa situação? Uma vez que ela teria apoio do ex-marido dela, não seria mais interessante que ela tivesse procurado uma delegacia de polícia, tivesse saído da esfera de poder dele, já que ela tinha um apoio? Então, será que essa realmente seria a única saída? Se essa é a alegação que eles vão fazer, no sentido de que havia uma legítima defesa iminente, né? Então parece que isso tudo vai ter que ser esclarecido também, né? Já que em fase de inquérito policial eles confessaram suas participações, em fase judicial resolveram não falar, talvez com medo de que houvessem mais contradições. E agora passam pelo tribunal do júri, que é soberano nas suas decisões, né? Mas haveria necessidade de ser um crime com tantos requintes? Não foi uma reação imediata, e sim algo planejado? Será que haveria necessidade disso, já? Não haveria, doutor, não haveria de maneira nenhuma, né? E o que mais me faz aqui pensar também é o seguinte: será que essas pessoas se acham inteligentes para armar, para arquitetar um plano? Por que não arma um plano, então, para resolver a situação, né? Eu vou deixar o Beto aqui, vou voltar com o ex, ou então vou sair de outro jeito, ou como diz a senhora, vou pedir o apoio do ex para que ele me leve até a delegacia, para que eu possa contar o que está acontecendo à polícia, era fazer as coisas de maneira certa. Não, as pessoas arquitetam para fazer as coisas de maneira errada. Tem que pagar, tem que sentar no banco dos réus. E a gente agora vai aguardar para ver o resultado desse julgamento, desse júri. Eles confessaram para a polícia, né? Eu imagino que não seja tão diferente o que deve acontecer no julgamento. Embora tem todo esse tempo aí também, né? Tem todo esse tempo, mas existem as outras provas que foram angariadas também nesse período, as próprias perícias, as próprias imagens, né? Então existem outras provas que foram angariadas e que também vão ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, né?
Deixa eu agora falar com o nosso Thiago Silva. Deixa eu mudar de assunto aqui, porque o Thiago Silva chega com informações.